Você já ouviu a expressão "esse fragmento está em estágio inicial de regeneração"? Ou, por exemplo, tal floresta está num grau elevado de conservação? Alguns estudos ambientais são feitos, para você diagnosticar qual é, o estágio sucessional de uma área. E a partir do conhecimento adquirido a respeito desses estudos, você pode estar dimensionando algumas estratégias para conservação. Pois bem, você sabia que algumas empresas de consultoria ambiental estão sendo contratadas para fazer esses estudos e que você pode estar ganhando muito dinheiro com essas atividades? Eu sou o Douglas e agora é hora de consultoria ambiental. Esse projeto ele é um levantamento, das características, principalmente em relação à flora de uma região, focados principalmente na característica de sucessão ecológica. Então, a partir da vegetação ali daquele local, você vai conseguir diagnosticar qual é, o estágio sucessional desse local. Esse projeto ele tem como base os princípios ecológicos da sucessão. E aí, os consultores ambientais eles vão tentar encontrar os padrões que já são descritos, na natureza por alguns ecólogos nos últimos anos, e através desses padrões nós podemos estar falando se tal área é um estágio avançado, se está no estágio médio ou estágio inicial de sucessão, ou também o pessoal chama de regeneração. E aí, a partir disso, você pode estar fazendo alguns tipos de projetos, ou estar conseguindo alguns clientes que você vai estar conseguindo atingir os objetivos desses clientes. E eu vou estar falando isso para você agora nos próximos tópicos. Esse projeto pode ser feito por qualquer profissional que tenha um estudo, tenha assim, um conhecimento técnico em relação aos princípios da sucessão ecológica, e também, principalmente, por profissionais que tiveram várias matérias da área de botânica durante sua graduação, que aí a gente tem nessa base, nós temos os biólogos e também os engenheiros florestais. Mas lembrando que quem vai falar quem pode ou não pode estar fazendo tal projeto vai ser o seu conselho de classe. Antes de você fechar esse projeto, eu sugiro que você entre em contato lá com o órgão ambiental, não, perdão, com o seu conselho de classe e pergunte, para eles, pergunte para eles, olha, tem um projeto aqui que é um laudo de sucessão ecológica, eu posso estar assinando uma anotação de responsabilidade técnica para esse projeto? Aí, se eles falarem que sim, aí é só fazer o projeto. Então a primeira coisa que você tem que fazer é dimensionar qual é, a área do fragmento. Então vamos lá, vamos supor que a área lá seja de 10 mil metros quadrados desse fragmento. Aí você vai fazer o levantamento dessa área. O levantamento para fazer essa área, primeiramente, eu oriento que você amostre de 2 a 10% da área onde você vai estar trabalhando. Ah, Douglas, mas como que eu vou saber? Cara, isso aí é só com experiência, você lendo muitos artigos científicos, vendo lá o que mais se assemelha ao seu caso e a partir disso você direciona. Então vamos supor que a gente vai amostrar 3% dessa área. 3% de 10 mil metros quadrados vão dar 300 metros quadrados. Aí, para fazer a amostragem, a gente vai fazer uma amostragem por parcelas. Lembra lá que são parcelas. E aí no caso a gente vai utilizar parcelas de 10 por 10 metros, então quadrados perfeitos, 10 por 10 metros. E aí para fazer isso, então a gente vai fazer 3 parcelas em toda essa área, tá bom? Então vocês vão utilizar 3 parcelas ali nessa área. Aí, lá dentro desse fragmento, a gente vai fazer alguns levantamentos dentro de cada uma das parcelas. E aí, a gente vai levantar as características de todos os indivíduos que estão ali naquela área. Dentro dessas parcelas, todos esses indivíduos que tiverem mais do que 10 centímetros, vocês vão coletar as seguintes informações de cada um dos indivíduos, que são identificação dele, então você sabe qual é a espécie dele, ou menor nível taxonômico, o perímetro, a altura do peito,
a altura da primeira bifurcação também e a altura total, beleza? Essas informações elas são necessárias para que depois você vá para o seu escritório e aí você utilize alguns softwares que eu vou estar indicando. Por exemplo, tem o Fitopac 2.1 e aí utilizando esse software ele vai dar esses dados aqui, por exemplo, média dos diâmetros, altura do peito, área basal ali daquela área, volume da madeira encontrada, dominância absoluta e relativa, densidade absoluta e relativa, frequência absoluta e relativa também, número de espécies encontradas, índice de valor de importância ali daquele local, média da altura das árvores e número de estratos arbóreos encontrados ali naquele fragmento também. Aí outras características que você também pode estar levantando são essas aqui. Por exemplo, por parcela, porcentagem de gramíneas na parcela, porcentagem de lianas herbáceas, lianas lenhosas também ali na parcela, porcentagem de herbáceas, né, que são as plantas rasteiras ali, epífitas também e tamanho da serapilheira em centímetros que você encontra ali. Por que todas essas informações, Douglas? Por que você falou esse monte de informação que teve coisa que eu não entendi também? Porque os órgãos ambientais eles se baseiam nessas características para que você possa categorizar o estágio sucessional de uma área. Então fica muito mais fácil de você falar qual é o estágio sucessional daquele local de acordo com o que você encontrou, não é verdade? E aí com isso, os órgãos ambientais estaduais, ou às vezes até o IBAMA, eles criam algumas tabelas que, de acordo com os resultados que você encontrou, você vai lá e valida elas, tá bom? Por exemplo, se vocês quiserem saber alguma dessas tabelas, aqui no estado do Paraná, nós utilizamos a resolução 02/1994 CONAMA, que aí ela fala, né, quais são as características para você diagnosticar se um estágio é inicial, se o estágio está médio ou se o estágio é avançado de um fragmento, tá bom? Sugiro que vocês procurem a metodologia, as tabelas do estado de vocês, tá bom? Lembrando que essa metodologia que eu passei aqui para você, ela é direcionada para estudos de consultoria ambiental que são um pouco menos complexos, tá bom? Mas se você está trabalhando em alguma coisa científica, eu sugiro que você vá e faça um apanhado geral da maioria das metodologias utilizadas para estudos científicos, tá bom? Quando que ele vai ter que ser feito? Então eu vou dar aqui 3 exemplos. Lógico que dentro desses exemplos tem várias outras coisas que podem ser feitas ali dentro, tá? Tem várias características, várias coisas que você pode, de acordo com o tempo que você está trabalhando na consultoria ambiental, você pode ter aquele estalo e falar assim, pô, olha, esse aqui é um negócio, aqui é um projeto que eu posso estar aplicando junto aqui. Então vamos lá. A primeira coisa, né, o primeiro projeto que você pode fazer é para instalação de novos empreendimentos. Então, o que acontece? Alguns empreendimentos de porte variado, antes de eles serem instalados, muitas vezes o empreendedor ele vai fazer a instalação e aí ele compra lá algum lote rural, alguma coisa do tipo, e ele percebe que dentro desse lote rural tem um fragmento florestal. E aí, esse fragmento florestal, logicamente, ele vai ter algum tipo de estágio, né? Ele vai ter algum estágio de sucessão, um estágio de regeneração. De acordo com esse estágio, o órgão ambiental vai estar liberando ou não para que faça, né, o corte desse fragmento mediante uma compensação ambiental. Aí, o que acontece, né, no caso, né? Os órgãos ambientais eles vão autorizar ou não, né, de acordo com o estágio sucessional. E aí, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem, né, uma lei que chama a Lei da Mata Atlântica, que é a Lei 11.428 de 2006, que na sua composição ela fala lá, né, que alguns empreendimentos imobiliários, né, para você poder instalar alguns loteamentos, algum condomínio, alguma coisa assim, né, você vai poder fazer a supressão de algum fragmento florestal se ele estiver localizado na área onde vai estar sendo instalado esse condomínio, de acordo com o estágio sucessional. Aí, uma coisa muito importante é que todos os estados da federação geralmente vai ter a sua legislação.
E aí eu sugiro que você vá lá e procure, né, para que você possa estar vendo qual é a real necessidade, né, do cliente. Outra forma de você utilizar esse projeto é através da elaboração de planos de manejo de unidade de conservação. Aí pode ser tanto unidade de conservação pública ou quanto privada. As unidades de conservações, elas são feitas muitas vezes, né, são direcionadas para que fomente, né, a conservação de algumas espécies. Só que para você conseguir saber, né, se uma espécie está precisando de um cuidado maior, de um manejo maior ou não, ali é importante que você saiba qual é o grau de conservação ali daquela área. E aí com isso você vai fazer, né, o estudo do laudo seccional, né, para você saber qual é o estágio seccional ali daquela área, e com isso você pode estar direcionando ou não algum manejo mais intensivo ou não para alguma espécie ali daquele local. O último caso aqui que eu trago para vocês é basicamente por um conhecimento científico. Então, assim, é muito importante que quem está na academia continue fazendo estudos de sucessão, porque, como a gente sabe, o conhecimento científico ele é infinito. Ele está aí, a gente só não conhece ele muitas vezes. E para que a gente conheça ele, a gente precisa que tenhamos pesquisadores que vão para o campo, que vão lá, façam um levantamento e a partir dos seus levantamentos eles consigam descobrir padrões que existem na natureza, descrever eles e aí com isso trazer mais informação para que os consultores ambientais, para que os órgãos ambientais tenham arcabouços científico e técnico, né? Técnico-científico. Você percebeu que durante o nosso vídeo eu falei muito sobre a metodologia para a gente poder fazer, né, o laudo de sucessão. E aí, no próximo dia 11 de maio, nós da Resoluto, nós iremos aplicar, né, oferecer para você um curso sobre metodologia de inventário florestal. Nesse curso, nós iremos abordar todas as metodologias para que você possa estar fazendo um laudo florestal a respeito da sucessão ecológica. Não é o máximo? Então, assim, se você ficou muito interessado nisso, se atente aqui na descrição desse vídeo, que lá vai estar o link para você poder fazer a sua inscrição. Agora eu tenho mais um recado. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta aí, né, o vídeo e por favor se inscreva aqui no nosso canal, que isso é muito importante para a gente. Ative o sininho para que você possa estar recebendo novas atualizações nossas. E mais uma coisa, se você gostou desse vídeo que a gente falou de um tipo de um projeto ambiental e quer saber a respeito de outros projetos, deixa aí no comentário para que a gente possa estar sabendo o que é que você quer, tá bom? Beleza? Então fechou? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo vídeo da Resoluto.